Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação utilizando a linguagem Python. Nessa aula, a gente vai aprender quais são os métodos que a gente pode estar utilizando nos dicionários. Vamos lá. Estou aqui no material do módulo 7 e vamos para o notebook dos métodos dos dicionários, abrir no Google Colab, fazer uma cópia para mim e vamos lá. Primeiro, eu vou criar um pequeno dicionário. Um dicionário vazio e executar essa célula. Quando a gente escrever dicionário, ponto, a gente vai ter todos os métodos que um dicionário pode utilizar. Clean, copy, for key, get, etc. Então, a gente vai vendo com calma quais são as ações que um dicionário pode utilizar. Primeiro, a gente vai ver uma ação para remover um elemento, que a gente remove o elemento utilizando .pop. Se você tiver um dicionário, por exemplo, esse dicionário em que nós temos 3 elementos. O primeiro elemento, a chave é 1, o valor é o nome 1. Segundo elemento, a chave é 2, valor, nome 2. Terceiro elemento, a chave 3, valor, número 3. Para a gente remover um elemento desse dicionário, a gente pode utilizar o dicionário .pop. Na hora que a gente utiliza o .pop, ele espera que a gente forneça uma chave e ele vai deletar essa chave. Então, vamos deletar a chave 1. Quando a gente executar, nós vamos ver que no nosso dicionário inicialmente tinha os 3 elementos e depois o pop removeu o valor que tinha na chave 1. Aí você pode estar se perguntando, por que é que eu vou utilizar o pop e não o del? O del, que a gente também pode estar utilizando para deletar valores, caso a gente tente deletar um valor que não existe no dicionário, sim, por exemplo, ele vai fornecer um erro para a gente. Já um método pop, se a gente utilizar dicionário.pop. Esse método tem possibilidade de você fornecer 2 parâmetros para ele. Primeiro, é o parâmetro que você quer remover, qual a chave que você quer remover. Esse segundo parâmetro vai informar qual valor esse método vai retornar caso a chave não esteja no nosso dicionário. Por exemplo, eu posso retornar uma mensagem: chave não encontrada. O que é que a gente vai ter? Quando ele tentar remover o 5, ele vai tentar remover o 5. Se ele conseguiu remover o 5, removeu. Se não, esse método vai ter o retorno igual chave não encontrada. Se eu tentar remover o 2, ele vai conseguir remover o 2 porque a chave existe. Então, você pode utilizar o del para deletar de forma mais simples, mais rápida, ou você pode utilizar o pop, fornecendo um segundo parâmetro para você ter certeza que seu programa não vai bugar caso ele tente remover uma chave que não existe no dicionário. Já um outro método, um pop item, o que é que ele vai fazer? É um método que vai remover o último elemento do dicionário. Quando a gente escreve um dicionário, quando a gente tem um dicionário, e a gente manda imprimir esse dicionário, você vai ver o seguinte: você vai ver que a ordem dos elementos que você escreveu vai ser a ordem que esses elementos vão aparecer. Ou seja, apesar de você não estar acessando cada um desses elementos pelo índice, de certa forma, os elementos estão ordenados nesse dicionário. Então, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Sempre que você utilizar o método popItem, o último elemento vai ser removido. Então, se eu tenho inicialmente 1, 2 e 3, popItem vai remover o último elemento. Então, removeu o 3. Se eu adicionar mais 2 elementos, o 3 e o 4,
e utilizar novamente copy item, a gente vai remover o último elemento. Ou seja, copy item sempre remove o último elemento do meu dicionário. Um outro método que a gente vai ter é o método get, em que você vai fornecer get e a chave para você saber qual valor que está em uma determinada chave. Então, você pode utilizar dicionário.get1, vai saber qual é o valor que tem na chave 1. Get2, o valor que tem na chave 2, e assim por diante. Por que você vai utilizar o get no lugar de simplesmente escrever o valor da chave? Por que utiliza esse get? Assim como no pop, esse get tem um parâmetro opcional que a gente pode fornecer. Então, a gente pode dizer uma chave e um parâmetro opcional. Esse parâmetro opcional vai ser qual valor eu vou retornar caso não exista aquela chave. De novo, eu vou dizer aqui um nome, chave não encontrada. Só que você pode informar o valor que você quiser. Como ele encontrou um, como um não existe no meu dicionário, ele vai retornar o valor que tem nessa chave. Se a gente colocasse uma chave que não existe, por exemplo, 5, agora o get vai retornar o valor que eu forneci no segundo parâmetro. E semelhante ao get, a gente vai ter o setDefault. Esse setDefault vai adicionar uma chave no seu dicionário. Então, você pode utilizar aqui, por exemplo, dicionário.setDefault 1 para 1. Dicionário setDefault 4 para 4. O que é que esse método setDefault vai fazer? Se a chave existir, ele não vai fazer nada. Se a chave não existir, ele vai adicionar um elemento com um determinado valor. Então, aqui eu tentei adicionar o elemento 1 com o valor 1 maiúsculo, mas o problema é que esse 1 já existe. Essa chave já existe. Então, ele não vai adicionar. Já que o 4 não existe, eu vou adicionar. Então, se você perceber, o meu print final vai aparecer o 1, o 2, o 3 e o 4. Esse setDefault, mais uma vez, é para facilitar você checar se já existe ou não certo valor antes de modificar. Por quê? Porque para adicionar um valor, nós já vimos que a gente bastaria escrever dicionário e dizer qual é a chave, por exemplo, 1, e colocar para esse 1 receber um certo valor, 1. Só que, mas como é que essa atribuição vai funcionar? Se a chave existe, eu vou alterar. Se a chave não existe, eu vou adicionar. E esse setDefault protege exatamente da modificação. Então, quando você quiser adicionar um elemento sem alterar um elemento que já possa existir naquele mapa, você utiliza o setDefault, que ele já vai verificar. Se a chave já existe, ele não altera. Ele só vai adicionar se a chave não existir. Um outro método que a gente vai ter é o método clean, que é um método para remover todos os elementos. Então, se a gente tiver um dicionário .clean, a gente vai remover todos os elementos do dicionário. Então, se a gente tiver esse dicionário, limpamos o dicionário, na hora que a gente imprime, ele é um dicionário vazio. Um outro método que a gente vai ver é o método keys. Esse método ele vai retornar para a gente um objeto bem específico. Ele vai retornar uma visão de uma lista de chaves de um dicionário. Então, se a gente tiver um certo dicionário e acessar esse método keys, na verdade, é um objeto do dictKeys e ele vai conter uma lista de chaves. Então, com isso, a gente pode acessar todas as chaves do nosso mapa. E algo bem interessante é que essa lista de chaves ela é um objeto que vai lhe dar uma visão de um certo dicionário. Então, se a gente adicionar uma variável para receber esse método, essa variável, visão chaves, agora ela consegue ver
a lista de chaves que está no dicionário. Se eu imprimir de novo esse visão chaves, ele vai ter esse 1, 2, 3, que é a lista que está inicialmente no meu dicionário. Mas, mesmo após eu modificar o dicionário, adicionei mais um elemento, o elemento 4, com valor 4. Esse visão chaves ainda consegue ver quais são as chaves, a modificação das chaves. No outro print, a gente vai ver que esse visão chaves consegue ver quais são as chaves que estão atualmente em um determinado dicionário. Ele consegue ver até o 4 que eu adicionei por último. Semelhante ao keys, que vai fornecer uma visão das chaves, a gente tem o values, que é para ter uma visão dos valores. Então, a gente pode utilizar essa visão dos valores para ter um objeto do tipo values, que vai ser uma visão dos valores que a gente tem no dicionário. Os valores são 1, 2 e 3. Então, a gente consegue ver esses valores. E da mesma forma do keys, se eu colocar para uma variável receber essa visão, ele consegue ficar acompanhando quais são os valores que estão atualmente naquele dicionário. Mesmo se eu conseguir alterar, mesmo se eu adicionar elemento, esse visão de valores vai conseguir ver quais são os valores que estão atualmente naquele dicionário. E de forma semelhante ao keys, que vai ter uma visão das chaves, ao values, que vai ser uma visão dos valores, a gente tem o método items, que é uma visão dos itens em geral. Semelhante, a gente vai ter uma visão dos itens, e os itens no dicionário vão ser representados como tuplas. Então, a gente vai ter o item 1, vai ter chave 1, valor 1. O item 2 vai ter chave 2, valor 2. Chave 3, valor 3. Item 3 e assim por diante. E da mesma forma, mesmo se a gente adicionar um certo valor, a nossa visão ainda consegue acompanhar quais são os itens que estão naquele dicionário. Adicionei o 4 e a visão consegue pegar esse 4. Agora, utilizando esses métodos, vamos para alguns exercícios propostos. Nesse primeiro exercício, você vai pegar esse dicionário, remover o elemento 2, utilizando o método copy, e depois você vai imprimir novamente como está esse dicionário, para você visualizar se realmente a mudança aconteceu. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Para resolver esse exercício é bem simples. Dicionário, ponto. A gente acessa os métodos que esse dicionário pode fazer, que são as ações que ele pode fazer. Uma delas é a ação pop. A ação pop, você deve fornecer ou um valor, se você quiser somente apagar o item, apagar o 2, e depois imprimir esse dicionário. Então, ele vai procurar a chave 2 e apagar. No caso, ele apagou o 2, na hora que eu imprimir, ele não aparece mais para a gente. E o método pop, ele aceita um segundo parâmetro, que é para tornar a exclusão, a deleção do item mais segura, que é você informar um valor que o método pop vai retornar caso o item não exista. Por exemplo, você pode escrever none para falar que se o item não existir, não faça nada. Então, se eu utilizo 2, ele simplesmente vai apagar. Se eu utilizar um 5, que não existe, ele vai tentar apagar, ver que o 5 não existe e não vai fazer nada. Já se eu utilizasse o delete, nesse caso, iria fornecer um erro para a gente. Ou então, se eu simplesmente utilizasse o pop sem o segundo parâmetro, também iria fornecer um erro para a gente. Então, sempre que você for fazer uma deleção em um mapa, é importante, é interessante que você utilize o pop com 2 parâmetros, para caso aquele item não exista, ele retorne um certo valor. No caso, o item 2 que a gente quer deletar. No nosso segundo exercício proposto, a gente tem o seguinte: você vai deletar
somente o último item. Para deletar o último item, a gente vai utilizar um outro método, que é o método popItem, ou popItem. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Para resolver esse exercício, é bem simples. A gente só vai utilizar dicionário.popItem, que nesse momento ele já vai remover o último elemento. E qual é o último elemento? É o último elemento sequencial do dicionário. Então, é o elemento de chave 3. Se eu mandar imprimir esse dicionário, a gente vai ver que ele só vai aparecer o 1 e o 2. Nesse outro exercício, a gente vai ter esse mesmo dicionário com 3 elementos. A gente vai utilizar o método get para imprimir os valores do 1, do 2, do 3 e do 4. Você tem que perceber que não existe chave 4. E depois você vai imprimir o dicionário para verificar que essa chave 4 não foi adicionada. Então, pausa o vídeo, tente resolver esse exercício que em breve eu trarei a resolução para você. Então vamos lá. Para resolver esse exercício, eu vou utilizar print em cada um desses elementos. Então, dicionário, ponto, get, que é a ação, eu vou pegar o valor do elemento 1, repetir para o 2, repetir para o 3, repetir para o 4. Quando eu executar, a gente vai ter o seguinte, que o 1, a gente vai ter o valor do 1, o 2, a gente vai ter o valor do 2, o 3, a gente vai ter o valor do 3, e o 4, que não existe no meu dicionário, ele vai retornar um valor especial, um valor non, que significa que não existe esse valor no meu dicionário. E se a gente imprimir o dicionário, print dicionário, a gente vai ver que o 4 não foi adicionado no meu dicionário. Então, esse get é uma forma segura da gente obter um valor sem que dê erro caso aquela chave não exista no nosso dicionário. Agora vamos para outro exercício. O nosso último exercício, a gente vai ter esse dicionário, 1, 2, 3, e a gente vai utilizar um método setDefault, chave e um certo valor. Você vai imprimir os valores, no caso aqui está errado, valores da chave 4, utilizando o valor K igual a 4. Você vai utilizar o print, e dentro do print você vai utilizar um setDefault, utilizando como chave o 4, e como valor o nome 4, e ver o que é que vai estar sendo impresso. E depois você vai imprimir o dicionário para verificar que o 4 foi adicionado utilizando esse setDefault. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Para resolver esse exercício, a gente vai utilizar o print e vai imprimir o método utilizado pelo dicionário. Dicionário com setDefault. A gente vai passar duas coisas, o valor 4 e a chave 4. Quando a gente imprimir depois o dicionário, a gente vai perceber o seguinte, que a gente setou a chave 4 com o valor 4 e depois esse valor 4 foi adicionado no meu dicionário. Quando a gente imprimir o dicionário, aparece que o 4 foi adicionado. Então era isso, mas se ainda ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem ou deixar algum comentário. Desejo para você bons estudos e até a próxima.